Muito bem, sejam bem-vindas ao podcast da Fique Bem e hoje nós estamos aqui com a presença das nutricionistas Luana Marques, pós-graduanda em Clínica e Ambulatorial com especialização em Nutrição Estética e Suplementação, Nutrição Comportamental. Seja bem-vinda, Nutri. Rosana Gerevini, especializada em nutrição funcional, clínica e estética e pós-graduanda em harmonização, nutrição e saúde da mulher. Pronta para transformar sua relação com a alimentação, respeitando sempre sua individualidade. Nutrição comportamental. Seja bem-vinda, Nutri Rosana. Bom dia. E nós estamos aqui com a presença da Mariane Delfino, pós-graduanda em Nutrição Clínica Ambulatorial, especialização em suplementação nutricional, especialização em saúde da mulher. Nós precisamos de tudo isso, hein, Nutri? Verdade. Sejam bem-vindas ao podcast. Eu sou a Aline Figueiredo, host do Fique Bem. E vamos começar aqui com algumas perguntas e trazendo esse tema tão importante, suplementos e envelhecimento saudável. Quem aqui, né, não quer chegar com 50, 60, 70 anos saudável, né, lúcido? Aquela longevidade, né? Não é? É isso que a gente busca, né? Eu acho que a gente está nessa busca, né? Então, a gente vai trazer aqui algumas perguntas para a gente poder desenvolver esse podcast, uma conversa, né? Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindas aqui. A gente vai começar com a primeira pergunta. Nutris, quais são os principais suplementos alimentares recomendados para promover um envelhecimento saudável? Quem começa? Quem vai começar? Gente, eu tô nervosa. Tô nervosismo agora. Então... Nutri, você já tá acostumada a dar aula. Ai, gente, mas sempre dá nervoso. Então, vou deixar as minhas meninas começarem. Vamos então, lá. Todo mundo procura, né? Hoje, estar bem, ter aquela qualidade de vida. E pensando em longevidade, alinhando uma alimentação com uma suplementação. Então, assim, para os meus pacientes, o que eu costumo estar indicando, depois daquela análise, né, laboratorial, a gente ter aquele contato clínico com os pacientes, uma vitamina D, colocando um triptofano, né, que isso a gente já encontra aqui no Fix Serenity. E são suplementos, assim, que condicionam bem-estar e longevidade ao longo dos anos. Legal, boa. Nutri, Rosana não, Mariana. Quais são os principais suplementos alimentares recomendados para promover, assim, uma longevidade, né? Na sua experiência clínica, em atendimentos, o que você tem recomendado para os seus clientes? Então, como eu já havia falado, o ômega é um dos principais que a gente utiliza. Tem a vitamina D também, que é um dos principais. Deixa eu ver. A cúrcuma também, que é o considerado um fitoterápico também que a gente utiliza muito. A cúrcuma agora é um dos queridinhos, exatamente, né? Aquele shot matinal, assim, que as pessoas acabam... Sim. Os idosos em si, os idosos, né? Na verdade, eles têm até, inclusive, a minha sogra. Minha sogra hoje, ela tem 79 anos e ela só toma suplemento, ela não toma um medicamento. Então, assim, em questão no bem-estar, eu posso falar com prioridade porque eu tenho isso, eu vivencio. E ela é uma das pessoas, assim, que eu... Tira como exemplo. Tiro como exemplo. Eu, por exemplo, eu tomo 12 suplementos por dia. E eu não tomo medicamento. É raro, assim, raras vezes eu ficar doente, gripada. Que bacana. Só que, assim, tudo isso começou porque eu entrei na menopausa com 37 anos. Na verdade, eu nunca fui, assim, usuária de medicamento.
Porque, assim, coisa de família mesmo, né? Minha mãe sempre optou pelo mais natural, chazinho, né? E aí, com 37 anos, eu comecei por conta da menopausa precoce. Aí, depois da menopausa precoce, veio a osteoporose. E aí, várias coisas começaram a agravar. E aí, eu comecei a buscar e estudar a respeito, né? De alternativas mais saudáveis para o meu organismo. Você se respeitou, né, Aline? Sim. Então, assim, eu sou muito adepta a sempre ir buscar o mais natural. O menos agressivo para o organismo. Você procurou se ajudar, né? Sim, Você não... sim. Fui buscar Ele procurou profissionais. entender sobre o assunto para saber Sim. como que era, estudar a causa Exato. e para entender Isso. qual nutriente gera o benefício para aquela patologia existente. Exato, exatamente. Então, hoje em dia, são 12 suplementos que eu tomo aí, me sinto muito bem, disposta, durmo bem, não sofro mais com essa questão do fogacho, né? Porque na menopausa eu sofri Tem os muito, fogachos. nossa, muito, inclusive o excesso de peso, por conta da osteoporose. Eu fiz um exame que o endócrino me passou, que agravou um pouco o nível da minha osteoporose por causa da menopausa. Sim, afeta. E aí ela até estava falando, né, que o excesso de peso é justamente para poder proteger um pouco os ossos. A Isso. gordura, né, Aí entra com inconscientemente. cálcio, magnésio. Então, agora eu comecei. Amora. Isso. Inclusive você Amora trouxe. Miura, sim. Exato. Legal, Nutris. Vamos para a próxima pergunta aqui. Suplementos antioxidantes podem ser benéficos para combater os efeitos do envelhecimento? Quais são os mais indicados? Vamos lá, posso falar agora? Pode. Então, vamos ilustrar de uma maneira geral. Os suplementos antioxidantes são necessários para os radicais livres. Nosso corpo automaticamente produz radical livre, de você estar respirando, de você estar falando. E na situação atual que vivemos, produzimos mais, porque qualquer coisa que gera o estresse oxidativo, que gera o radical livre. Por que esse radical livre ele é tão nocivo para a gente? Porque esse radical livre ele pode vir a metilar a nossa célula, fazendo assim a gente ter uma apoptose celular. O que seria uma apoptose celular? A morte da célula. Quando vai morrendo as minhas células, eu vou criando um envelhecimento precoce. Então, eu posso falar de função do nosso organismo como um todo, como os nossos órgãos vitais, tanto como nossa pele, unha, cabelo e tudo mais. Então, quando a gente tem uma alimentação, que é o que muitas vezes ocorre, que fica pobre em nutrientes, eu vou acumulando aquele radical livre no meu organismo, vou ficando com o cabelo sem brilho, vou ficando com a unha fraca, com a pele sem hidratação. E aí eu preciso do antioxidante. O que são esses antioxidantes? Eles vão entrar para fazer aquela limpezinha no nosso organismo. Eu brinco com os meus pacientes, que eu gosto de deixar sempre muito ilustrativo sobre o que eu estou falando. Que é como se eles fossem realmente o antioxidante a faxineira e o radical livre a sujeira. Então, a gente entra ali com os radicais livres para limpar. Com excesso de radical livre, eu também não consigo perder gordura. Então, não adianta eu começar a fazer um plano alimentar perfeito, rico lá em nutrientes, mas eu não tenho o antioxidante necessário, eu não produzo o emagrecimento. Porque o radical livre, ele inflama a gente. Então, voltando, os suplementos antioxidantes, eles ajudam com isso. Então, espero que tenham entendido o que é radical livre. Quais são estes suplementos? Nós temos vários no nosso mercado atualmente, mas tem que providenciar a dosagem correta e ciclo correto para ele ser tomado. A gente tem espirulina, que é um dos meus queridinhos, ele vem de uma alga marinha, ele é extremamente antioxidante, ajuda com várias sínteses no nosso organismo. A astaxantina, que é o maior, o mais poderoso antioxidante que nós temos no mercado atualmente. Nós temos clorela, a cúrcuma, que hoje ela pode estar no foco, mas eu uso ela na prescrição desde que eu me formei há 5 anos atrás. Porque a curcumina, ela é extremamente antioxidante, mas a gente tem que saber como tomar. Porque muita gente fala, eu estou usando na salada, eu uso no peixe, eu faço arroz. Mas, gente, não é assim. Você precisa ali de 500 miligramas da curcumina pura para estar fazendo efeito. Não tem. Não tem como, entendeu? E a gente precisa que ela seja pura. A gente não sabe como
como que é ofertado aquele tempero. Será que ele está misturado com alguma coisa? Será que ele está com uma forma mais pura? A gente tem a glutationa, que a glutationa ela cuida ali da nossa célula para que ela não tenha apoptose. Então, o que a glutationa faz? Ela gera um escudo em volta da célula para proteger. Então, a gente precisa também da glutationa. Ela já é produzida pelo nosso organismo, mas a gente precisa manter a produção de glutationa e vários outros antioxidantes que a gente pode estar utilizando. Então, eles são extremamente necessários. Conseguimos através da alimentação? Vocês devem estar se perguntando. Depende. Como hoje em dia a gente produz em grande escala, então eu tenho couve em grande escala, eu preciso de um pesticida que consiga fazer aquela minha couve crescer em grande escala. E ela não está respeitando o tempo dela de crescimento. Então pode ser que o antioxidante presente naquela folha da couve não seja tão potente para mim. Então é legal a suplementação. Sim. Certo. Arrasou, Nutri. Pra quem tava nervosa, aí deu uma aula Eu tô pra nervosa, gente. gente. Eu tô tremendo aqui. A minha cara de pé. Arrasou, eu tô até Nutri. brilhando. Elas sabem que adoro dar aula, né? Sim. Eu sempre gosto de explicar o teu tal. Se me deixar falar. É, vamos ter muita conversa aqui, Nutris. Próxima pergunta. É possível obter todos os nutrientes necessários através da alimentação ou a suplementação é recomendada para garantir saúde após que idade? Quais são os essenciais? Acaba lidando com o que a Luana já acabou de... Já? Que ela acabou de falar. Gente, não dá, tá? Eu sou bem enfática mesmo. Não sou daquelas de depende. Não dá. Não dá pra você conseguir. Você não vai comer todo dia de forma adequada, porque você tem família, filho, você tem vida. Não vai ser todo dia que você vai conseguir comer aquele prato colorido, tomar frutas, consumir 5 morangos, aquela coisa fofa. Gente, isso não existe na vida real. Não. Tem nutricionista que gosta de pintar que a natureza floresce o dia todo. A gente come de forma adequada. Só que tem dia que não dá. Vamos supor, eu e a Rô, no caso, nós somos mães. Nosso dia tem que ter 55 horas, né, amiga? Exatamente. A gente não consegue simplesmente fazer. Tem dia que a gente consegue. Eu sofri nas férias agora, porque assim, eu me policio com o meu planejamento diário, mas assim, eu entrei naquelas com as mães. Eu não consegui. Foram 15 dias que nenhuma água, assim, sabe? Eu me policio 3 litros dia. Eu não consegui. Então, é justamente... Gente, vida cor-de-rosa só se aplica na unha. Olha aqui, ó. A unha cor de E na rosa, roupa. gente. E no filme, né? Exatamente. vida Só real. porque na vida real, gente, é verdade. Eu sou empresária. Pra gente conseguir conciliar várias coisas, às vezes acaba passando alguma coisa batida. Às vezes a alimentação não fica totalmente equilibrada. Sabe o que eu ensino meus pacientes? A gente tem aquela curva que a gente começa com muita intensidade e começa a não fazer porque a gente quer começar perfeito. É aquela questão da Sempre. constância, né? Porque, Exato. assim, às vezes as pessoas, eu não tô dormindo, eu quero emagrecer, e é pro imediatismo. Só que o imediatismo, ele não acontece, ele não vai funcionar, ele acontece na primeira semana, no ciclo, né? Ele acontece Que- de uma forma imaginativa, você não consegue seguir com aquilo. Então, o suplemento ele é necessário porque não vai ser todos os dias que você vai estar comendo de forma correta. Então, vai ter E o dias... seu corpo vai estar recebendo. Exato, seu Exatamente. corpo vai acabar receber sendo aquela produzido. proporçãozinha de nutriente. Então, vamos supor, eu não consegui comer frutas vermelhas na quantidade adequada para este mês. Frutas vermelhas, a gente sabe que protege o cardiovascular. Então, ela tem ali triptofano, tem vários nutrientes que nós precisamos. Se eu consumo um suplemento que tem uma dose normal, não a usual, a dose usual. Que já está adequada ao seu organismo. Você pode estar utilizando e aquilo você não vai acabar excretando aquilo porque você não tem o consumo usual. Então a gente tem que tomar cuidado. Nós precisamos sim de suplementos de forma adequada, personalizada, individual, mas todo mundo precisa. E lembrando que tem coisas que tipo, a gente só consegue através da suplementação. Tem minerais, vitaminas que é só através da suplementação mesmo. Tem que pela alimentação não consegue ser aquela absorção toda. Então, Sabe uma coisa que eu aprendi na faculdade que foi muito legal? A partir do momento que você corta a couve, você já perde nutrientes. Sim. Só de passar A a faca. faca. Porque tem a contaminação. Exato, só de a lâmina bater no alimento, você já está perdendo nutriente. Então, como que você vai conseguir absorver tudo de uma forma adequada? Então, a gente tem precisa como, né? ter uma suplementação. Que nem a quantidade, a proteína. A proteína tem até um estudo que assim as pessoas comem o café da manhã no geral.
ovos e proteína fracionando almoço e jantar. Só que para cada ser, existe uma quantidade. Então, em 2 ovos, nós temos ali 23 gramas. E numa carne, em 100 gramas, nós temos ali um equivalente de 30 gramas de proteína. E o seu corpo, você precisa aí de, num total, 150 gramas. No fracionamento, sem a suplementação, a gente não vai conseguir alcançar. Então, até para a constituição da massa magra, nós precisamos da suplementação para agregar a construção da massa magra, né? Porque hoje que tanto, e principalmente na terceira idade, porque após os 50 anos, 60 anos, por mais que hoje é visto como todo mundo é novo, né? Porque assim, a gente está buscando. Tem um estudo que mostra que em 2030 nós vamos ter mais pessoas acima de 70 anos do que crianças. E se a gente não cuidar da suplementação e da alimentação e da atividade física, como que nós vamos chegar? Então, vale esse... Faz total sentido. E a suplementação é uma coisa nova, né? Porque, assim, eu percebo que muitas pessoas ainda estão distantes. Eu não sei vocês, eu tô falando, porque esse é o mundo de vocês, mas eu estou no mundo de fora. E eu vejo as pessoas, assim, indo mais para o medicamento do que para a suplementação. Não que seja errado, certo? Sim. Não é isso. Essa questão, porque eu entendo que a gente, como vocês nutris colocaram aqui, a suplementação, eu vejo a suplementação como se fosse um combustível aditivado para o carro. Na verdade, Aline, o que acontece? Hoje nós temos no mercado, na farmácia, assim, né? Nos corredores, tem nas lojas, né? Nas farmácias. E as pessoas acabam consumindo aleatoriamente, às vezes sem a necessidade, e não é nem o que o corpo que está precisando. Aí chega até nós, aí eu tomo, comprei espirulina, tomei vitamina D, creatina. A maioria das pessoas chega no consultório tomando creatina. Nossa, eu fiz uma pesquisa no público que eu conheço e eu perguntei quantas pessoas, praticamente assim, menos de 10%. Consome suplemento. Na minha prática clínica, eu consigo observar que bastante pessoas realmente não têm um conhecimento. Só que falta o conhecimento, falta. Né? E tem mas acaba consumindo, né? Por conta da blogueira. No meu caso, ali na área clínica, realmente eles acabam não sabendo. Eles consomem mais esses da blogueira, que eles veem. Só que consumir o suplemento, assim, é poucos. E quando eles fazem o consumo, é tipo aqueles básicos. Creatina, aí compram um whey e DCA. Às vezes tomam ômega 3. Isso. Só que eles não têm ainda o conhecimento. E também, às vezes, eu não sei vocês, mas eu consigo observar que alguns profissionais também não gostam da parte de suplementar. Não. Aí elas falam que não tem necessidade, cria aquela coisa na cabeça da pessoa. Aí ela fala, mas o Nutri falou que eu não precisava tomar tal suplemento. E aí entra até a suplementação sozinho, né? Aí a pessoa fala, mas eu tava cansado. Aí ele chega na loja, fala pro vendedor, tô cansado, tô assim, tô assado, o vendedor vai fazer o quê? Vai te indicar. Entendeu? Então, eu observo bastante isso aí na minha área clínica, com os meus pacientes, porque cada Nutri tem o seu perfil de público. Sim. Bom, as pessoas que eu conheço são poucas, acho que por falta de conhecimento. E o podcast da Fique Bem vem para isso, né? Pra gente trazer conhecimento, pra gente trazer informação e também a expertise de cada uma de vocês, né? Porque vocês têm experiência para falar, né, com propriedade o que é válido, o que não é válido, o que é mito, o que é verdade. Agora a gente vai avançar para a próxima pergunta. Qual a função do magnésio em nosso organismo? Como ele age a favor do nosso envelhecimento saudável e longevidade? Bom, o magnésio, ele também tem até... Na minha prática clínica, muitos pacientes chegam até mim tomando. Porém, o que acontece? O paciente ele tem que se conhecer no seu consumo. Por exemplo, às vezes você tem um sachê. Então, essa parte em sachê, se ele toma com estômago vazio,
Então, em vez de ajudar, vai acabar dando queimação. E ainda mais como nós estamos falando, né, para o envelhecimento, então, na parte dos ossos, né? Então, ele acaba tendo esse complemento com a alimentação, ossos, a parte mental, sabe? Então, ele é um dos suplementos hoje mais estudados e mais... E ele é milenar, né? O magnésio, ele tem mais de 60 sinapses nervosas com o nosso organismo. Ele é um dos, igual a Rô falou, é um dos suplementos mais estudados e um dos que a gente tem mais resultados na parte clínica. Então, é muito comprovadamente científico o uso dele. E atualmente ele está entrando muito em ênfase porque ele está agindo muito no estresse, na ansiedade, na depressão. Por ele fazer logo uma sinapse ali no nosso hipotálamo, ele tem aí essa melhora até mesmo do nosso humor. Então, hoje ele está criando esse boom, essa alta pela essa parte mental, que a doença do século virou ansiedade, a depressão, aquele problema que a gente tem, né? Porque a vida virou uma correria muito grande e a gente não consegue correr tanto, a gente acaba se cobrando e vai gerando aquela bola de neve. E o magnésio, ele era antigamente muito estudado para ossos, dentes, fortalecimento, para ajudar na proporção de outros nutrientes, que ele pode ser carreador, mas agora também ele está sendo muito estudado nessa parte. E tem muitos estudos, assim, se você parar para olhar, abrir, gente, abram, leiam sobre isso, é legal você entender sobre suplementação, para te ajudar, igual aconteceu com a Aline, né? Então, o magnésio, ele tá em diversas sinapses que a gente tem no nosso organismo. E o principal estudo agora tá sendo pro mental mesmo. Crises de ansiedade, depressão. Se você abrir, igual a Lu falou, vários estudos que falam realmente sobre o magnésio. Ele tá literalmente sendo o queridinho. A compulsão alimentar, né? Então, Até assim, nisso. A compulsão alimentar hoje também existem muitas pessoas que estão obesas, né? Então, tentam emagrecer, mas acabam, até mesmo sem a suplementação, acaba não conseguindo, porque é você com você mesmo. Então, com a suplementação, a gente consegue acalmar o organismo. Ter mais qualidade, né? Outra coisa que a gente precisa ressaltar é a forma que o magnésio é ofertado. Porque a gente tem o magnésio, tem o magnésio quelado, tem o magnésio com L-trionina. Então, a gente tem formas de magnésio para formas de problema. Então, o magnésio quelato, eu vou ter uma absorção melhor. O com L-trionina, eu vou fazer uma ação melhor ali na parte de ossos, dentes e afins. Então, eu tenho que tomar cuidado com a absorção e com a forma que eu vou ofertar. Igual o Rô falou, magnésio que dilui em água. Gente, aquilo é intragável. Exatamente. O fedor que tem aquilo, Eu já gente, experimentei, não consegui. Queimação. não tem como, entendeu? O horário que a gente vai ofertar. Se a gente tá falando para saúde mental, qual que seria o melhor horário? O pico ocioso daquela pessoa. Se a gente está falando para ossos, perto de uma vitamina ali, de um mineral que vai ajudar na absorção óssea. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de ofertar também. Não é só comprar magnésio e sair tomando. Aquele magnésio da farmácia, o farmacêutico. Que tem mais amido dentro da cápsula Porque que é o próprio mineral, né? Olha, gente. Lembrando, o magnésio é mineral e não vitamina. Repete, Nutri. Lembrando que magnésio é mineral e não vitamina. Mineral e não vitamina. Boa. Vamos para a próxima pergunta? O que o triptofano pode fazer pela nossa saúde mental, emocional e física? Igual eu já tinha falado, o triptofano, ele é um cofator da serotonina. Então, quanto mais a gente for fazer a suplementação, ele vai ajudar na produção de serotonina, bem-estar. Então, é um dos principais, igual o Fixerente. Fonte. Fonte. Sim. Você, Nutri. Concordo com a Mari. O triptofano hoje, ele é um dos aliados das mamães, né? Porque as mães acabam não dormindo e a falta, né? Não porque sabia mistura dessa. o cansaço. E os idosos também, porque a partir dos Eita. a partir dos 60 anos,
essa idade acaba não tendo essa produção. O corpo não produz, nem com a própria alimentação. Então, com a suplementação, os idosos, ele acaba não perdendo o ciclo de sono. Porque chega uma certa idade que eles não conseguem, perde a melatonina, né? Eles não conseguem dormir. Então, essa suplementação, ela tem uma eficácia muito grande. Pegando o gancho da coisa que a Rô falou, que é muito importante. Eu lembrei de uma coisa que você tinha falado. O que a gente faz? O triptofano, como as meninas falaram, já está bem explicado o que é. Só que muitas vezes a pessoa tem insônia e faz o que? Ela compra a melatonina para tomar. Melatonina, daqui a um tempo, vai ser considerado um hormônio, porque se você não dorme, você não tem um ciclo circadiano completo e você não consegue tanto emagrecimento quanto bem-estar, diversas coisas. Então, se eu vou lá, eu tô sem dormir, eu compro direto a melatonina, eu vou ter direto aquela indução de melatonina no meu organismo. Sim. Só que eu não posso fazer isso, porque meu organismo vai ficar preguiçoso e não vai produzir a melatonina sozinha. Então, o que seria ideal para quem tem problema com insônia? Comprar o triptofano, que ajuda na produção de melatonina, que vai ajudar a dormir melhor. Entendeu? Faz com que o próprio corpo produza, Exatamente, né? eu não jogo lá. Vamos supor. Você está jogando melatonina, você está, na verdade, matando a sua própria produção. Vamos ilustrar do meu jeito. Vamos supor que eu e a Rô tá aqui, a Rô precisa de dinheiro. Eu vou ficar só dando dinheiro para ela não vai procurar um emprego. Se eu der um emprego para ela, ela vai trabalhar para ter o dinheiro. Entendeu? Então, o triptofano, ele tá dando um trabalho para você produzir a sua melatonina. E assim você conseguir ter sua noite bela de sono. Exatamente. Um bom humor, né? Não Eu acordar lembro que querendo você matar o tinha. marido. Eu lembro uma vez que você gravou um áudio para mim. Falando sobre isso, né? Exatamente. Que a pessoa ela toma melatonina, é como se fosse um crime, né? Ela tá matando a própria produção. Exatamente isso. Ela tá inibindo a própria produção de melatonina, porque ela tem que induzir a produção. Sim. E vai chegar uma hora que ele vai parar de produzir. E fica viciada, né? Uhum. Igual acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a melatonina é de venda indiscriminada, em altos teores, e você pega, igual a Rô falou, no mercado. Você vai lá e pega assim, quero dormir. Você taca a melatonina assim no carrinho e vai pra casa. Então, lá tem uma incidência muito grande de várias coisas, né? Insônia, obesidade, saúde mental lá é péssima, a gente tem muita taxa de suicídio, tudo isso pode estar ligado tudo à falta ali do sono. Não só isso, gente, pelo amor de Deus. Só que isso a gente mais tá um tentando pouco explicar que a melatonina, ela só tem que ser tomada em último caso. E ainda com ciclos. E ainda pegando o gancho, muitas blogueiras hoje em dia, elas estão indicando o uso da melatonina. Que elas fazem, da própria marca agora, elas estão fazendo a produção de melatonina. Então, tá cada vez mais indicando o uso. Então, fica dinheiro, bem complicado, né, gente? Então, tá colocando o dinheiro na frente da saúde das Exatamente. pessoas, né? Isso que é ruim, né? Que às vezes acaba usando em excesso. Usa só pra dormir à noite, às vezes acaba usando. Não, e às vezes nem usa. Às vezes nem usa. Às vezes só faz a divulgação. Só faz a divulgação. Sim. No caso do blogueiro, às vezes também a pessoa não usa, compra e deixa em casa, mas fortalece esse mercado, né? Então. Gente. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Nós estamos aqui para trazer orientação também para vocês. Por isso que as Nutris estão aqui com a gente. Quais os suplementos, vitaminas e minerais que melhoram a saúde cognitiva e a memória? Gente do céu, eu ando tão esquecida. Tudo para mim é no papel. Top 3 eu já não confio mais na minha mente, porque é muita informação, excesso de informação. Excesso de Eu sou no papelzinho, gente. Eu sou das antigas, papelzinho. Tudo eu anoto no papelzinho, na agenda e no papelzinho. Sim. Então vamos aí. Tema memória. A própria niacina, né? Ela colabora hoje, assim, o nosso corpo, ele acaba ele produz, mas com a suplementação, nós conseguimos ativar a parte da memória, a parte muscular. Então, a niacina, que é um dos suplementos, alguns complementos que tem no Fixerenity, ele te ajuda nessa questão de vitaminas e minerais
para a parte cerebral. Cognitiva e da memória. Até o próprio ômega 3. O ômega 3 é uma das principais fontes pra gente utilizar para ajudar na memória. E como a gente fala, né? A gente não consegue consumir o ômega completo, tipo, comer salmão todo dia, sardinha todo dia. E tomar cuidado até com qual ômega que vai comprar. Exatamente. Também. Se é Qualidade, considerado né? um ômega Qualidade. puro. Qualidade. Tem um jeito de identificar que é pelos selos de certificação, né? Então, a gente tem o selo de certificação IFOS, que mostra que aquele ômega 3 é uma boa qualidade. Porém, este selo ele é comprado e tem produtos de boa qualidade que não tem este selo. Mas como que a gente consegue identificar uma pessoa leiga em casa? Pega ali sua cápsula de ômega 3 e coloca no freezer. Se ela congelar, aquilo é óleo, não é ômega. Se o óleo ficar ainda fluidinho dentro da cápsula, significa, porque o salmão vive aonde? Em fontes verdade. frias, né? Outro suplemento que não foi falado, Nossa, ginseng. uma boa dica essa, pegar a cápsula Minha E sogra pôr no ômega e congelador. colocar no Por quê? Ômega 3 é assim, ó. Não é só simplesmente comprar ômega 3 e tomar. Nós temos classes de ômega 3 e classes para se usar. Tem o ômega 3 de ataque, que é para desinflamar o corpo do nosso paciente, do nosso cliente, que é o DHA e o EPA bem alto. Tem aquele ômega que está no mediano, então depende da individualidade do meu paciente. Se eu pego uma paciente de 140 quilos, que nunca tomou suplementação, que precisa de um emagrecimento, eu preciso de um ômega 3 de uma qualidade altíssima, um ultra ômega, a gente costuma falar. Se eu pego uma paciente, tipo a Rô, linda, maravilhosa, assim, que só precisa de homeostase, não equilíbrio ali nutricional, a gente pode tomar um ômega 3 mais barato, um ômega 3 com EPA e o DHA um pouquinho mais baixo. Então, ômega 3 é bom para todo mundo, mas tem, assim, a sua individualidade na hora de prescrever. Sim. Outro suplemento bom para memória é ginseng. Ginseng. Gente. O ginseng, espirulina, ômega 3 é meu nome. Nutri. Eu sempre E falo. espirulina, meu organismo não aceita. Você pode tentar clorela, Também não aceita esses nenhuma dois. alga verde escura. Nada. Coloco. Minha amiga também é assim, uma amiga minha. Seria ela... o quê? Intolerante? Que Na seria? verdade, eu não sei te explicar o que pode estar acontecendo e nunca virei estudar sobre isso, eu nunca estudei. Por que que o seu corpo rejeita? Porque na minha parte clínica eu nunca tive essa rejeição da espirulina. Verdade, eu também não. Nunca tive. Só que eu só conheço agora com você, são duas pessoas, porque eu conheço a Dai, que é a gerente de uma loja parceira minha. Ela também, ela não pode com espirulina e nem clorela. O corpo dela rejeita, a pressão dela cai. Nossa, Ela fica muito mal. Pode ser uma alergia à alga que você tenha, você não sabe. Pode ser alguma coisa ali do seu corpo, mas aí a gente tem que parar, fazer uma anamnese, fazer um exame clínico, pra gente ver direitinho o que tá Porque acontecendo. peixe, salmão, isso aí, nossa, eu amo de paixão. Então. Amo. Em Mas às primeiro vezes lugar, ali é um assim, teor muito concentrado, né? A gente tem as catequinas muito presentes, muito alto teor ali. Então a gente tem que conversar, ver direitinho, fazer o exame de toque, começar com às vezes uma quantidade menorzinha e ir Vai subindo. sempre readequando, né? Pra ver se Isso. vai aceitar. Boa. Que mais? Vitaminas B, Ginseng. 3, 6. Eu gosto muito dos fitos, né? Porque eles entram, eles fazem aquela ação e aí depois eu vou colocando as vitaminas para fazer a manutenção. Então, falando em vitaminas, a vitamina E, ela Sim, costuma contribuir tocoferol. muito, né? Sim. A vitamina B12. C, a B12. Complexo B, né? É, Aquela- Complexo B, em geral, B. que é o B da mulher, né? A gente brinca, né? Complexo B sempre é pra mulher, né? Ah, é? Sim, biotina. Complexo B a gente fala que é das mulheres. Tanto que às vezes você vai comprar um suplemento, tá lá, complexo B. Aí você pode ver que é um suplemento mais feminino, Sim. em geral. Se você vê o rótulo de suplemento para cabelo e unha, é só É complexo, complexo B. B. Exatamente. Verdade. Interessante. Eu tomo para cabelo, pele e unha. Quais suplementos... Aliás, esse já foi. Não. Quais suplementos, vitaminas e minerais que auxiliam na manutenção da densidade óssea e na prevenção de problemas como a osteoporose? Eu estou com este caso, né, de osteoporose por conta da menopausa, né? Quais suplementos, vitaminas, minerais? Eu gosto daquele Body Balance. Ele é... Body Balance. Ele é um suplemento. Tem uma paciente minha que ela tá com 120 quilos. Ela tá com osteoporose. E assim, ela não
conseguia nem tomar banho, sabe, em pé. Ela tinha que se sentar, ela não conseguia andar. E aí, assim, a gente entrou com uma suplementação também com plano alimentar para redução. E aí ela me mandou até uma mensagem, assim, faz uso há 15 dias e ela conseguiu, assim, ela disse que pelo menos ela está conseguindo levantar da cama e readequando a alimentação, né, com o suplemento. Muito prazeroso esses feedbacks do paciente, né? Porque não se torna só aquela questão de emagrecimento, sabe? Porque às vezes nós somos vistas... Só como eu quero emagrecedoras. Só isso, né? Mas, Não, na verdade, é muito mais. assim, quando alguém te procura realmente para tratar a saúde, é muito gostoso, assim, sabe? Ver aquele brilho nos olhos e quando a gente recebe esse feedback, é muito gratificante. Sim. Como também tem o suplemento, a vitamina D com cálcio auxiliado, porque o cálcio depende da vitamina D, então esses dois é um bom suplemento também. Verdade. O colágeno, o ácido hialurônico, a gente também consegue. E lembrando que tem associações de outras vitaminas, porque às vezes o cálcio, igual a Mari falou, a pessoa tá com alguma coisa, vai só tomar cálcio. Sim. Não vai ter absorção porque não tem a vitamina D em associação. Entendeu? Então a gente precisa fazer a associação. Então o ácido hialurônico também que vai ajudar bastante, porque a gente sabe que a osteoporose ela vem encaminhada com outras deficiências, ela nunca aparece assim sozinha para te dar um alô, ela sempre tem um histórico, igual a sua veio com a menopausa. Então a gente sempre tem aquele histórico que tem que estudar. Então a gente pega e vai fazendo a prescrição, associando as vitaminas e os minerais para melhor absorção. Só quem está sabe, né? Assim, Sim, né? quem passa. Nossa, eu tive que mudar completamente a minha rotina. Eu fazia Muay Thai, eu andava de patins. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, caramba, e agora? Como que eu vou lidar com isso? Fica algo bem restrito, né? Porque, assim, impacto. É que nem eu fiz o exame recentemente e deu uma agravada na parte do fêmur. Que é na coluna e no fêmur, né? E o Muay Thai, quem sabe... Luta. É bem o quadril, né? a estabilidade ali. E assim, é uma coisa que eu amo. Só que eu tive que fazer outras coisas, me adaptar. Nessa parte não é só suplemento, nessa parte entra muito alimentação. Sim. Porque tem alimentos que causam densidade óssea, né? A gente acaba perdendo cálcio por causa de excesso de alimentos que contêm radicais livres ou alimentos industrializados. Então a gente tem que tomar cuidado com a alimentação quando a gente fala em osteoporose e osteopenia. Até mesmo aquela questão da absorção do ferro, por exemplo, o almoço. Quem acaba fazendo as suas alimentações fora de casa. Aquele cafezinho que fica na saída. O cafezinho na saída. E se você teve aquela alimentação, né, ricas em legumes, verduras, proteína, mas você consome esse cafezinho todos os dias, né? Na saída mesmo do que seja um restaurante. dedinho. Sim. Por conta da O composição. chocolate também, né, gente? Chocolate também. Você perde os nutrientes, seu corpo não vai metabolizar. Porque eles competem pela mesma absorção. Aí o Gente, café... quem aqui está ouvindo isso e toma cafezinho depois do almoço? Sabe outra coisa também? Quando você toma um copo 40 de leite. minutos. Pode colocar 40 minutos. Para ter absorção. Para você... Dá esse tempo, Dá esse almoçou, tempo. depois de 40 Depois de minutos, 40 uma hora, minutos, e o cafezinho. Aí você pode tomar o seu cafezinho e, de preferência, né, sem açúcar. Ah, não, isso sem açúcar pra mim é de lei. O cálcio, se eu não me engano, ele também não é absorvido, não é absorvido também a fonte de ferro, né? Sim, compete. Então, se eu tô tomando aqui, eu tô tomando um café com leite, que tem ali o cálcio, e aí na sequência eu como alguma coisa que tem ferro, é a mesma absorção, e também a vitamina C, não é? Sim, a vitamina C, ela ajuda o ferro a ser absorvido melhor. E aí então, excreta o cálcio. Gente... Por isso que quando a gente vai passar a suplementação... A gente precisa de mais podcast, assim, pra gente aprofundar, né? Mergulhar. Descer ladeira abaixo, né? Nossa, mergulhar, porque é um tema rico, assim, de informação, né? E a gente tá falando, assim, de forma mais superficial. Sim, porque se a gente mergulhar,
né? Em que casos caberia, no caso, uma pessoa que tem osteoporose, que tipo de alimentos ela poderia ajudar, né? Que vai colaborar. Verdes escuros. Eu amo escuros. brócolis, couve. Anemia a gente tem que ser relacionada à suplementação de ferro, vitamina C. Uma boa, ela ajuda a absorção de ferro. Mas na prática clínica, a maioria dos pacientes, assim, pelo menos que chegam até mim, não tem esse consumo de verduras e legumes. Sim. Não. Assim, ou é aquele, eu como um arroz integral, eu Um alface. Eu amo. tomate. Eu E, assim, amo, eu gente. amo aquele peixe, assim. Eles focam bastante na proteína. Mas o pulo do gato, que são os legumes, as verduras, né? Os Nossa, vegetais. eu amo, gente. É que tem os macros As e fibras. os micronutrientes. Os macros a gente come em excesso, carboidrato, proteína e lipídio. Os micros que nós não consomem. Tem um estudo de uma apresentação que eu fiz que fala as pessoas estão ficando doentes não pelo excesso da má alimentação, mas pela pouca boa alimentação. Que seria isso que a Rô falou, colocar as verduras, legumes, Inverter, frutas. né? Inverter um Entendeu? pouco. Você pode... Tem gente, tenho certeza que todo mundo nessa mesa conhece. Alguém come mal pra caramba, mas é saudável. Você vê a pessoa tem um vício e tudo mais. Porque ela pode comer pizza, ela pode beber aquele refrigerante, ela pode comer aquele chocolate, só que ela come verdura, ela come legume, ela suplementa. Sim. Ela tá ali com tudo em Estabilizado, dia, né? sabe? Então, essas pessoas, elas têm um equilíbrio muito bom. Tudo é questão de equilíbrio. Sim, né? Tudo na vida. Próxima pergunta. Existem suplementos específicos que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono e combater problemas com a insônia? A gente já tinha O triptofano, o triptofano. Existe mais algum outro? O triptofano, ele é o rei, assim, Chás. Chás, Tem, pros os fitoterápicos. Os fitoterápicos em geral. Aí a gente entra com mulungu, melissa, passiflora. Camomila. Chazinhos. A passiflora também dá pra manipular, né? Dá pra Dá. colocar Sim. em Dá. cápsula Todos esses também. a gente pode fazer cápsulas e tornar um suplemento. Mas a gente pode fazer ele em forma de infusão, que aí aquela erva, ela fica mais forte, né? Quando a gente faz em infusão, a gente tem as catequinas do chá mais presente. Gente, eu vou ensinar todo mundo a fazer chá, porque é um negócio que as pessoas não sabem. Deixa eu me ajeitar aqui. Vocês deixam a água ferver, de borbulhar. Você desliga, você coloca a erva e abafa. Sim. Você não ferve a erva. Junto Geralmente com o chá. as Tá bom, pessoas gente? Porque Não a própria fervam a erva. a água quente ali já vai... Você perde os nutrientes ali presente, né? Geralmente Tô fazendo as pessoas certo, fazem Nutri. isso. Ai, graças a Deus. Que bom. Tô fazendo certo. Porque a pessoa no consultório fica assim, nossa, eu fervi a erva. Ai, eu então. Até eu aprender, eu fazia dessa forma. Então Eu deixava tudo também. fervendo. Eu acho que todo mundo já fez isso, É, né? E aí, eu já como fiz, já. Eu fiquei apaixonada Já por fiz. chá, assim, o chá Eu motiva- amo chá. Chá é pra Nossa, tudo, chá. né, gente? Chá é acolhedor. Chá como gelado, Chá é quente, acolhedor. morno. Chá é um abraço. Todos. fala. Um abraço quentinho. verdade. Chá é um abraço quentinho. É, Você toma muito assim, bom, né? Próxima pergunta. Se houvesse uma pílula mágica para nos mantermos bem física, emocional e mentalmente, qual vitamina e mineral que não poderia de jeito nenhum faltar nessa pílula mágica? Vamos lá, pílula mágica de cada uma, né? Vou começar pela minha. Eu colocaria ômega, espirulina, coenzima Q10. Eu colocaria junto, acho que essas três pra mim, assim, seria o primordial, porque eu conseguiria mexer com a Q10, eu mexeria na parte celular, com a espirulina na parte antioxidante, e o ômega trataria ali o cardiovascular, a parte do coração. Então, pra mim, seria essa combinação. Essa combinação. Eu colocaria o ômega, colocaria uma vitamina D também, colocaria uma cúrcuma para lidar com um antioxidante e colocaria o magnésio também. Magnésio. E você, Nutri? O ômega, ele entra em todas as minhas prescrições. Ômega 3, vitamina D, magnésio, coenzima. Essa junção, assim, para um início, a gente acaba trabalhando todo o corpo, né? Sim. Corpo, mente. Físico. E não tendo um custo, né? Falando até financeiramente algo agressivo, mas que o paciente, ele já se sente bem. E daria para colocar nessa pílula mágica todas essas
porções que vocês Não. disseram? Aí Separado? fraciona. Não, elas Fraciona? entram em conflito. Ah, tá. Então, se a gente tá falando em mágica, então Isso. entraria na mágica. Mas em parte clínica, não, a gente não consegue. Vitamina D é lipossolúvel. Ômega 3 É também vitamina D com- é oleosa. Então, a cálcio, vitamina né? D... coisa- Pra colocar. Não, vitamina D com ômega, porque Tire- as duas tiraria são o poder. lipossolúveis. Sim, elas ajudam na Então, absorção. elas ficam... Tudo... A gente pode perceber que é dividida entre cápsula oleosa, oleaginosa, e cápsula... oleaginosa essa mesmo. É óleo. E Oleaginosa, né? porque também tem as castanhas oleaginosas. Sim. Então, lipossolúveis e a gente tem cápsula seca. Então, o que é óleo não dá Não para dá. misturar com seco. Sim. Então, numa cápsula oleosa, seria para você, no seu caso, óleo de borragem por causa dos fogachos toma. e dessa parte de menopausa. A vitamina D por causa da parte que ela ajuda. A vitamina D, ela é um gerente que ajuda a administrar os hormônios do nosso corpo. Então, a vitamina D entra por essa função. E o ômega 3, que é o rei da prescrição, né? Acho que todas nós nessa mesa aqui gostamos. Aí, na outra, a gente entraria com as secas. Coenzima Q10 e espirulina, mas seria agressivo para o nosso organismo receber assim. Você passa mal com a espirulina, a coenzima 10 me dá dor de estômago. Então, assim, quando eu tomo ela, eu já sei que eu vou ficar pegando. Então, eu tenho que tomar ela com o estômago bem cheinho, eu tenho que ter Preparar, ali... né, o Exato, eu não estômago. posso simplesmente acordar, pegar tudo na mão, que nem a gente faz, jogar tudo pra dentro e sair. Eu não consigo, eu tenho que ter tomado café, eu tenho que saber que meu estômago tá cheio pra receber também, a coenzima. Sim, a gente tem que ter muito cuidado, igual a gente fala. Sempre tem algumas suplementações que a gente precisa ser suplementar depois de algumas refeições que elas vão ser melhores absorvidas. E outras que não precisam de uma alimentação que podem ser consumidas em jejum. Oleaginosas, as cápsulas moles, que são as de óleo, não pode tomar sem uma alimentação na Sim. sequência, porque não é É, absorvido. porque... Sim. Fica, vamos supor, eu tomo o ômega 3 agora, no final, no meio da tarde, no lanche da tarde. Não vai Se ser foi absorvido. lá, um let it go no ômega, ele só vai, porque eu não vou ter ter um absorção. alimento para ajudar na, Pra ajudar. na Absorção. absorção. Aquele combustível, né? Por isso que às vezes Exatamente. a vitamina D a gente usa depois das principais refeições, ou depois do almoço, ou depois do jantar. O ômega também pode ser associado também. Eu gosto de passar ele Principais. durante. Você tá tomando café da manhã, aí você dá uma pausinha, toma o ômega e continua tomando o seu café da manhã, porque aí eu vou ter uma melhor absorção dele. Sim. Cápsulas secas, aí é de acordo com o seu nutricionista, que aí ele vai te passar o horário que ele acha melhor a prescrição. Sim. É porque ele vai conhecer o seu histórico, né? Ali Exato. a sua... Vai de acordo com o seu rotina. nutricionista. Então, a Rô tem um jeito dela, a Mari tem o dela, eu tenho o meu, e a gente tem o nosso jeito de prescrever, né? Sim. Isso acaba se tornando a assinatura do Sim, nutricionista. uma Sim, individualidade. com certeza. A prescrição assertiva muda totalmente o quadro de um paciente. Sim. Muito sério, né? E eu Tudo preciso que- comer, minha barriga tá roncando. Já estamos quase chegando ao final aqui. Próxima pergunta. Quais são os benefícios dos suplementos antioxidantes na proteção contra o estresse oxidativo e os danos celulares relacionados ao envelhecimento? A gente conversou sobre isso no início. É então, verdade. todas Você falaram... colocou até do É morango verdade. também. Exato, todo mundo já sabe. Então, o estresse oxidativo, ele acontece a todo momento. Estamos aqui, eu tenho estresse oxidativo, você tá tendo um, a Mari tá tendo outro. Então, Verdade. assim, uma dica, tirando agora a parte de suplementação que a gente já falou no começo. Frutas vermelhas e roxas, elas ajudam bastante a prevenir o estresse oxidativo. Então, aquele blueberry é caro. Mas a proporção, se a gente comprar uma proporçãozinha no mercado para estar consumindo durante o dia, a gente já tem aí uma proteção do estresse oxidativo. Uvas roxas, né? Uva roxinha, quanto Frutas mais roxo, cítricas. melhor. Frutas cítricas também. O romã, a gente não tem costume de comer. É verdade. Só que eu tenho costume de suplementar. Ele ajuda muito no estresse oxidativo. Entendeu? Então a gente consegue Chá de fazer. romã? Chá de romã. Toma. Sabe uma coisa? Chá verde. Chá O meu verde. TCC da faculdade foi referente a chá verde, referente à catequina presente dentro do chá verde. O chá verde é um dos melhores suplementos anti-envelhecimento e antioxidante. A própria canela também ajuda. O gengibre. Sim. E é termogênico Nossa, esses chá dois, verde. né? Canela e o Gente, eu sou a rainha dos chás em casa. E esses dois é bom, Adoro. são termogênicos e ajudam no emagrecimento, que elas falaram. Eu tomo. Quase penúltima pergunta.
Quais são as alterações nutricionais comuns que ocorrem durante o processo de envelhecimento e como a suplementação pode ajudar a prevenir deficiências nutricionais? Nossa, são várias. Vocês querem começar por quais? Fala uma, assim. A gente tem ciclos, né? A Sim. gente nasce, cresce, vive e morre. Então, a gente tem aquele estirão do bebê. Aí, a gente tem os 15 anos ali, a puberdade. Sim. A partir dos 20 anos, seu relógio cronológico começa. Então, se eu tinha uma proporção de 100% que ali o meu corpo estava funcionando, falando da parte de envelhecimento que compete à pergunta, eu tô bem. Eu não tô, dependendo da alimentação e do meio ambiente que você vive, eu tô bem. Eu não tô ainda envelhecendo. Bateu agora, estudos mostram que com 25 anos você já começa a envelhecer. Sim. Então, você tem uma produção em grande escala, vamos supor, de colágeno. Então, até os 25 anos eu tô bombando de colágeno. Meu fibroblasto tá produzindo. Gente, colágeno. Aqui, ó. Colágeno tá aqui. Bateu 25 anos, ele já deu uma puxada. Dependendo do seu meio, que você vive, da sua alimentação, de como que é a sua, principalmente alimentação, né? Ele vai se desprender. Se você bebe, se você fuma, se você é muito estressada, se você não dorme, aí uma coisa que eu posso falar por experiência própria. Bateu 30 anos, gata. Você já sente ali no corpo a chicotada do envelhecimento. Porque a pele, né? Sim, a pele começa começa a a ficar flácida. Começa aí. Eu venho de uma família que é flácida. Então a pele já começa a ficar flácida. Fica mais fina, Você já vê né? que começa a aparecer linha de expressão ali. Aí você fala, eita lasqueira. Aí quando você vê a bunda tá assim, você fala, meu Deus do céu, porque seu relógio cronológico já tá pegando. Então eu tenho 100%, bateu 30 anos eu vou pra 75, bateu 40 eu vou pra 50 e assim, progressivamente eu vou envelhecendo. Aí a gente entra também no efeito sanfona, né? Porque às vezes a pessoa começa a entrar nesse efeito sanfona nos 20 e poucos anos e vai continuando nesse efeito sanfona até os 30, aí a gente vai ver que a pessoa não vai ter um envelhecimento com uma pele tão rejuvenescedora, não vai ter uma pele tão viçosa. Então a gente tem que tomar cuidado também com esse efeito sanfona ao longo da vida. Sabe que uma coisa que eu senti com 30 anos? É mais difícil perder peso. O metabolismo Também. ele vai ficando... É mais fácil você ganhar O e mais menopausa, difícil você então, perder. meu Deus. Ó, eu tenho 3 filhos. Eu fui mãe com 18 anos. Com 18 anos eu voltei linda. Nossa, gente, meu corpo tava perfeito. Engravidei com 46, ganhei 22 quilos, voltei para os 50. Aí, beleza. Tive o Caio, o do meio. Fui mãe com 24. Também voltou. Voltei perfeitamente. Fiquei... Mas já me lembro que iniciei a faculdade com 25. Então, ou foi 20? Não sei, não sou boa com data. Mas aí eu fui pra faculdade, tava com um corpinho de menina de 20 anos. Aí eu tive o Vitor, no último ano da faculdade. O Vitor hoje tem 5 anos. Gente, meu corpo não voltou. E fora o que eu sentia do envelhecimento, porque a primeira gravidez... Nunca parecia que eu tinha filho, meu corpo respondia super bem. Na segunda, eu já senti um pouco mais de dor nas costas, não conseguia mais segurar tanto a urina, já foi mais difícil. No terceiro, eu falei, imagina quem tem filho com mais de 30 anos. Exatamente. Deve querer morrer, porque, gente, dói tudo. O Vitor, eu fazia xixi, eu dormia na privada assim de sono, ó. E fora que eu tinha que dormir sentada pela dor nas costas. Isso que eu ainda era abaixo de 30. Então, a gente sente... Imagine 40, 50, tem mulheres com 50, eu vejo, gente. eu acho lindo, não tô criticando, mas tô falando que o corpo deve doer muito. Ainda mais que o corpo se Bom, prepara. eu não sou mãe, mas eu imagino que deve doer. Muito. Hoje eu pego meu filho no Porque colo. sem filho já dói. As costas já dão eu pego meu filho no colo hoje, já dá eu fico aí. Já E sou eles querem pensadora aos colinho, 22 anos. Querem colinho, Eles né? querem colinho. Você teve os seus com quantos? O Rodrigo eu tive com 27 e o Danilo com 33. Sentiu diferença? Senti. Na verdade, o do Rodrigo, eu já tive uma alimentação mais pesada. Então, assim, aquela que sempre fez dieta, eu quis tudo naquele momento. E aí eu engordei 25 quilos. Só que com 6 meses, eu voltando a trabalhar e todas as roupas e visivelmente eu tava bem. No Danilo, eu demorei um ano, mais ou menos, para me restabelecer e é uma luta diária, né? Gente, outra coisa também. Eu
a vida, os ciclos, eles é muito engraçado. Quando você tem abaixo de 20, você quer ganhar o mundo, você tá Sim, feliz e tudo verdade. mais. Então, com 29 anos, Muda, né? 28 anos, eu tinha 56 quilos. E aí minha vida foi mudando. E foi acontecendo muita coisa. Então, assim, nutricionista também come, Tem o seu nutricionista ciclo. também É, cai na fica besteira. triste. Eu engordei 8 quilos. Então, de 54, hoje eu tenho 61. Acho que dá 8 quilos, dá menos, dá por aí. Hoje eu tenho, ó, eu Eu não sempre volto. mantive 54 quilos. E hoje eu estou com 54 Que eu quilos. não consegui voltar, era um peso abaixo da minha altura, então eu estava abaixo do meu padrão, só que eu gostava daqueles 54 quilos. Hoje eu tenho 60, ninguém sabe que eu mudei de corpo, mas assim, eu não consigo voltar para aqueles 54. O que eu quero chegar passou dos 30 anos, tem sim Tem uma uma dificuldade de dificuldade, emagrecimento. Sim. É uma dificuldade plausível, né? Eu Não sei. volta. Eu tô com 40. Eu acho que eu sou a mais velha aqui, né, gente? 43 anos. Idade é estado de espírito, a gente somos É, todos jovens. também. Mas eu falo da dificuldade de emagrecer. Sim. É. Ainda mais Gente, quando eu entra E sinto. na com assim, menopausa. osteoporose, menopausa, aí vem um monte de problema. Você Fica não mais consultou nenhuma difícil. Você tem que, ó, gente, vamos... Com certeza. Com certeza. Tem Hoje ela muita sai coisa. daqui com uma consulta. A gente vai ajudar muitas mulheres que estão nos assistindo Ai, com menopausa, certeza. gente. É a menopausa. Porque é uma coisa que vai acontecer para todas. Todas vão passar. A minha pós, que é hormonização e saúde da mulher, essa questão... Minha mãe sofre bastante com os minha mãe fogachos. E assim, é triste, porque o corpo Não, fala de uma muda, tal forma. Gente, eu tô com muda. medo dos fogachos. Muda. Sim. Depois de tanto que eu ouvi hoje, eu tô com medo de quando ele Mas que nem vir. a Aline. A Aline começou aos 37, 37 anos. Muito precoce. Muito novinha. E aí, assim, tem a maca peruana, você chegou a utilizar também? É na questão... Não me... a Amora, endócrino, não? Tem a soja. Amora também. sim. A A soja. soja é um Lectina, dos né? principais, que é... Eu tenho lá, depois eu vou passar, mas a gente vai fazer um negócio bem bacana. Com todas. E comigo. Eu serei estudada. Chegamos daquela. ao final aqui do podcast e a gente vai deixar uma pergunta final para todas. Qual suplemento, vitamina ou mineral não pode faltar no nosso dia a dia? Não pode repetir as respostas. Acho que a gente já tinha falado aqui, né? Naquela fórmula Mas, mágica. mas aí em vez de falar a fórmula, várias coisas, o que uma assim que seria o rei ou a rainha? Eu gosto bastante da vitamina D, inclusive para mim, porque assim, na maioria dos meus exames laboratoriais, eu sempre tô com a minha vitamina D, ela está baixíssima. Então, a maioria das pessoas, né, trabalha, não toma sol, fica num ambiente fechado. Então, para mim, a vitamina D, ela é essencial. O meu seria o ômega, porque eu comecei a fazer a suplementação do ômega quando eu descobri a síndrome do intestino irritável. Eu descobri, então foi um dos principais suplementos que está me ajudando, muito na parte da inflamação. Porque, tava completamente inflamada, isso atingiu no meu peso também, porque comecei a também não conseguir perder peso e ganhar muito peso, muita retenção. Então, pra mim, seria o ômega. Ômega. Nutri. Eu tô tentando não repetir aqui, né? É. Mas eu acho que pra mim, Luana, o que não pode faltar na minha vida é o ginseng Ginseng. Pará. Gente, eu sou Ginseng. movida a Ginseng, ginseng. Por quê? O ginseng, ele me ajuda, ele Ô, ajuda Lu, na e até cognição. nas minhas prescrições, quando eu coloco o ginseng... Lembra de mim. Eu Sim, lembro a de Lu. você. Gente, porque ele ajuda na cognição mental, ele ajuda no estímulo, então assim, eu me sinto muito melhor quando eu estou fazendo o uso, porque nosso dia a dia é muito corrido. Até Então, na questão de quando a gente tá sobrecarregado, né? Tá eu cansada. me sinto mais animada pra fazer tudo. Então, acordo, vai, atende, leva a criança pra escola, faz comida, volta, atende, vai, dá aula, nananã. Quando eu tô tomando ele, eu sinto. E aí, o engraçado que o ginseng, ele não é que nem as vitaminas que a gente toma que eles estão fazendo ali ao longo. O ginseng é no dia. Se você fica um dia sem tomar, você já sente. Tem aquele pico, né? Por isso que é uma suplementação que tem que ser constante. Tá. E até mesmo a troca, né, Lu? Porque às vezes o paciente vai, por exemplo, te procura
Você faz as prescrições e ele eterniza aquelas E prescrições. não pode. E o ginseng, ele tem o coreano, ele tem o panax, ele tem várias formulações, então tem que ser o jeito certo e a miligramagem correta. E é engraçado que ele também ajuda no sono, porque como você fez o seu dia render, fez muita coisa, quando vai acabando o pico dele, menina, eu vou ficando outra. Aí as crianças brincam, acabou o ginseng da mãe, acabou a droga. E aí eu vou ficando cansada, eu vou ficando assim, eu vou dormir, durmo, que é uma beleza. Aí eles falam, pô, mas já tomou a droguinha hoje? Então, o ginseng pra mim, assim, junto com o que elas já complementaram, seria o que não pode faltar. E ele tá faltando, gente. Não tô tomando esses dias, preciso. Bom, eu vou falar de uma coisa muito importante, água. A água na nossa vida, né? Sim. Eu vejo... Eu tenho facilidade aqui, né? Eu criei o hábito de deixar garrafinha de água em todo lugar Ai, eu ainda da minha casa. Meu marido, ele não tinha o hábito de beber água. E eu também comecei a colocar garrafinha de água, começar a espalhar, porque eu acho que água é vida também, né, gente? Sim. Água... É uma água, acho que a gente não... É tão, É tão- básico, É tão mas... básico. Mas mesmo muita assim tem gente que se que não força, toma, né? Meu E avô, minha mãe ontem, Mas tem ela gente que não gosta de água. não gosta. É, então, como assim, Tomar gente? refrigerante ao acordar. E assim, por exemplo, que nem ontem eu atendi uma paciente, ela tava colocando no despertador a cada 30 minutos. Sim, Água, 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 porque se não tiver, ela não vai tomar. sim. Eu era não uma tinha das tanto pessoas hábito. dessas. Eu comecei a espalhar, porque visualmente, né? Que bom. Eu tomo. Do lado da cama, no escritório, no outro escritório, na cozinha, eu já deixo a mão. Sim. Quando a gente Sim. fala de Fácil. nutrição estética, quando a gente vai para palestras, vai dar palestra, ou fala sempre a estética, não adianta você fazer qualquer procedimento, beber qualquer melhor Sim. suplemento se você não beber a tomar quantidade água. certa de então. água. Gente, é seu peso vezes 35. É a coisa mais Aí você fácil. vai saber sua Peso. quantidade de água. Seu peso vezes 35. E aí você sabe a quantidade. Faz o cálculo. Isso que você precisa beber. Água demais também não é legal, porque você perde os eletrólitos do seu corpo e acaba ficando. Tem o eu, caminho antes inverso. de vir pra cá, eu não li toda a reportagem, mas até um médico, ele publicou que teve uma mãe, ela tomou 4 litros de água e acabou... Assim, ela tomou muita água e aí acabou faleceu. Então, Gente, assim, que equilíbrio, o né? excesso Sim, é o equilíbrio. O equilíbrio, é que Sim. nem fazer essa matemática aí, seu peso vezes 35. 2,5 litros, 2 litros, né? É verdade. Segue aí. Bom, Nutris, chegamos ao final desse podcast. Adorei, muito obrigada. Aprendi muito com vocês. E a gente tem que marcar agora o próximo podcast, né? Porque a gente precisa se Dar aprofundar continuidade. mais. Exatamente. E agora eu quero saber aonde que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, encontram vocês. Bom, eu atendo em Suzano, eu tenho meu consultório lá, fica no Jardim de Quaresmeira. Então, pode estar seguindo no Instagram também. Qual lá que é o tem- Insta? É Luana Marques Nutri. Então, lá tem um negocinho que você aperta e vai pro WhatsApp. Eu não Vai. lembro O como link que da chama. bio, né? Link, Isso, da gente. bio. Link da Link. bio. Nossa, eu não sou mais essas Mas também é influencers. professora, né? É, sou professora na Professora. instituição de ensino Anhanguera, aqui de Mogi das Cruzes e de Suzano. A Rô, eu tive o prazer de ter ela pertinho de mim. A Mari foi minha estagiária. Então, vocês conseguem me encontrar melhor ali pelo link da bio. Mari? E eu comecei a atender agora em Brás Cubas, Mogi das Cruzes, ali perto da estação, então é bem pertinho, vocês conseguem me encontrar lá. E também conseguem me encontrar no Insta, _ Mariane Nutri. Só mandar uma mensagem lá pelo direct ou também pelo link da bio que vai direto pelo WhatsApp. Legal. Vocês lembram também? Nutri-Rô? Eu também, vocês conseguem pelo Instagram, Nutri Rosana Gerevini. Eu trabalho na clínica IASO, que lá tem um trabalho diferencial, que são com crianças com seletividade alimentar, que tem autismo. Então, a gente está com um trabalho bem bacana nessa clínica. E que no emagrecimento, na clínica da doutora Flávia Siqueira, que é uma dermatologista. E a gente atua com o emagrecimento e a saúde. E o seu Instagram? Nutri Rosana Gerevini. Ótimo. Vai na descrição do vídeo. Vai na... E na Fique Bem também, tem lá as Nutris, é só você clicar no link da bio, seguir, acompanhar elas e ficar de olho, porque a gente vai voltar com mais podcast.
Nutris, muito obrigada pela presença de você, pelo tempo de cada uma de vocês. Agregou bastante, aprendi muito. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram aqui também aprenderam bastante com todas vocês. Obrigada. Obrigada, E gente, até o agradece. próximo podcast. Obrigada. Até. Tchau, Tchau, tchau. gente.